Da Rádio Vaticano, Padre Jefferson. Bom, eu vou dizer que ele nos traz um livro sobre São Jorge, mas eu gostaria que Padre Jefferson nos falasse. Quem é Padre Jefferson? Primeiramente, saudando a todos que nos ouvem, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Padre Jefferson é pároco na paróquia São José, em Bragança Paulista, em São Paulo. E a minha devoção a São Jorge é desde criança. Sempre tive esse desejo, de escrever alguma coisa sobre o assunto, uma vez que é bem reduzido, restrito e polêmico, não é? E tive a graça, o ano passado, de estar na Turquia, na Capadócia, e voltando de lá, foi que aí decidi, a escrever este livro, uma vez também que hoje, desde 2012, eu sou o padre que acompanha o Corinthians, lá em São Paulo. E bom, vamos abrir um parênteses. Amado e odiado, então? Ou não? Sim, ou só amado? Não, tem os dois lados, não é como tudo na vida. Não dá para agradar todo mundo, né? E eu sempre estou muito perto com os jogadores, a gente reza junto. O Tite fez o prefácio do livro, o técnico do Corinthians me deu alegria, ele que fez o prefácio, né? E estamos aí, levando esse projeto que tem data marcada para 26 de novembro, para o lançamento lá em Bragança Paulista. Bom, nós estamos falando então antes do livro ser lançado. Mas Jefferson, por que São Jorge tem, não digo polêmica, mas houve no passado, inclusive, queriam tirar, vamos dizer, da lista dos santos. Sim. São Jorge. Vamos começar justamente quem era São Jorge e por que da importância de chegar também a ser um pouco o padroeiro do Corinthians. Sim. São Jorge pertencia ao exército romano, um soldado, na época de Diocleciano, não é? E cristão. E Diocleciano perseguia os cristãos. E ele manifesta a sua fé mesmo diante do contra do imperador. E por isso, em 303, São Jorge é decapitado, é morto, se tornando assim mártir da igreja. Devido a algumas situações de desencontros, talvez, não encontraram questões que alicerçassem a vida de São Jorge. Paulo VI, no Concílio Vaticano II, quando a reforma da liturgia, pensou, vamos dizer assim, em tirar São Jorge da lista dos santos. Mas temos um corintiano ilustre, Dom Paulo Evaristo Arnes, que estava participando, E Dom Paulo, como um bom corintiano, ele pediu, isso é comprovado, isso tem até um livro de Dom Paulo Evaristo Arnes, corintiano, graças a Deus, da autoria de Dom Paulo, que ele coloca um bilhetinho que ele escreveu para Paulo VI, pedindo que não tirasse São Jorge da lista dos santos, pelo motivo de ser padroeiro da Inglaterra, padroeiro da Rússia, padroeiro de Portugal e, é claro, padroeiro do Corinthians. E aí Paulo VI, então, resolveu não tirar. E nós hoje no Missal Romano temos a festa litúrgica de São Jorge Mártir no dia 23 de abril, que eu tenho a graça de celebrar todos os anos lá na sede do Corinthians, no Parque São Jorge. Por que a representação de São Jorge no cavalo e o dragão, enfim? Tudo isso entra uma questão de simbólico, entra a questão de lenda, O dragão nada mais é do que a representação do Império Romano, A maldade, a perseguição, tudo aquilo que vai contra ao desejo de Deus, tudo aquilo que vai contra ao Evangelho do Cristo. Então São Jorge vem mesmo como um guerreiro, para quê? Exatamente para combater tudo aquilo que nos afasta de Cristo, tudo aquilo que nos impede de servir melhor a Cristo. Então São Jorge é representado como esse forte guerreiro montado no seu cavalo, que vem exatamente nos mostrar e dar o exemplo de quem de fato deve e como deve seguir a Cristo. Qual dificuldade o senhor teve para fazer esse livro? Assim, acredito que não tive muita dificuldade. Foram 8 meses de pesquisa, E o livro traz exatamente o quê? São Jorge na Igreja do Oriente, que é muito bem representado, muito mais do que no Ocidente. Os ortodoxos veneram de modo pleno São Jorge. Depois a segunda parte é São Jorge no Ocidente, um pouquinho falando de São Jorge na Igreja Católica, e aí entra também essa polêmica. Depois São Jorge no Brasil, a devoção, e também a questão da enculturação. Daí entra a Umbanda, o Candomblé, as religiões afro-brasileiras, no sincretismo,
e aí São Jorge vira Ogum, né? E aí, é claro, São Jorge no Corinthians, né? O santo fiel, daí vem o nome Corinthians, o time da fiel, né? Então tem essa ligação exatamente com a questão religiosa através do padroeiro São Jorge. Jefferson, o senhor também é pároco. Sou pároco, paróquia São José, em Bragança Paulista. Como é que ser pároco, ser devoto de São Jorge e, é claro, vamos dizer, amigo íntimo do Corinthians, ou seja, de meio Brasil? Sim. Ao mesmo tempo que causa, às vezes, algum desencontro, causa muito mais encontros. Por quê? Vamos dizer, Corinthians vence, a igreja enche de corintianos para festejar com o padre. Se o Corinthians perde, a igreja enche de palmeirenses e são paulinos para rezar com o padre e depois da missa tirar uma casquinha. Então isso faz parte. A casquinha tem, né? Tem. Absolutamente. Os palmeirenses vão com a camisa do Palmeiras, sentam no primeiro banco, ficam me olhando, dando risada, mas depois, sempre depois da missa, vem brincar, fazer uma brincadeira. Mas isso é muito saudável, eu acho isso muito bonito, bacana, bonito, não é? Realmente. Eu acho que o futebol não é essa questão de rivalidades e brigas como muita gente, infelizmente, insiste em viver, mas o futebol é alegria, futebol é arte, futebol é diversão. E quando, mesmo pertencendo a times diferentes, há o respeito, isso se torna muito saudável, muito bacana. É uma bela experiência, realmente, né? de ter dentro da comunidade todas essas realidades. Sabemos que o futebol no Brasil é aquilo que se fala, não é um esporte, é uma religião, né? Sim. E ter esse convívio é muito interessante. É muito interessante, sim, ainda mais quando se é corintiano, que a maioria dos corintianos dizem, né? Quem é católico, diz que é católico, apostólico, romano, corintiano. Né? E o padre não é diferente, né? Então nós vivemos essa dimensão e, de fato, o esporte, sobretudo no Brasil, o futebol, é algo que transcende muitas vezes, né? a nossa mente, aquilo que podemos pensar e imaginar. Então é uma experiência muito bonita. Eu fiquei muito feliz quando o Papa Francisco, né, se diz um amante do futebol, torce para o São Lourenço, recebeu todo o time aqui quando foram campeões da Libertadores, né? E isso me trouxe muita alegria, né? Porque às vezes o padre é criticado pelo fato de torcer para um time ou outro, mas o Papa disse algo que eu trago para a minha vida. O São Lourenço, na vida dele, quanto o Corinthians na minha, faz parte da identidade cultural. Então isso é bonito. Antes de ser padre, antes de ser Papa, somos seres humanos, somos homens, e temos esta questão, né, bonita, seja na cultura, seja na música, seja na ciência, e isso de fato me fez muito feliz, né? Saber que o Papa é um amante de futebol. Até esses dias eu ganhei um livro que traz na capa o Papa Francisco com a camisa do São Lourenço, não me lembro agora o nome do autor, O Papa que Ama o Futebol. Então achei muito bacana, né? Tenho esse livro lá no Brasil, e é um Papa que se mostra gente, ser humano, está mais perto da gente, e tem algo muito bacana que nos identifica, é o futebol. Conversando certo tempo com o Papa Francisco sobre São Lourenço, foram campeões, né? 2014. Os desvios acontecem uma vez na vida, Santo Padre. Pode ser que... Não, mas ele gosta muito de futebol, sim, realmente, sim, né? Muito bem. Como é que chega São Jorge ao Corinthians? São Jorge chega através dos libaneses, que são... O Parque São Jorge era uma fazenda, e depois os libaneses, proprietários dessa fazenda, doam para o depois, né, o Esporte Clube Corinthians Paulista, uma parte dessa fazenda. E daí vem o nome do nosso primeiro estádio, Fazendinha, né, uma parte da fazenda. E nessa fazenda tinha uma fonte, que ela está lá até hoje. E essa fonte, muito parecida com uma fonte lá do Líbano, que se chamava Fonte São Jorge. E, de fato, nasceu daí a devoção a São Jorge, e aí São Jorge foi para dentro da fazendinha, que depois se torna Parque São Jorge, devido a essa devoção. De onde é que vem esse amor por São Jorge para Padre Jefferson? Como ser padre, e eu trago isso no livro, corintiano, e não ser devoto de São Jorge? É impossível, né? São Jorge, de fato, na minha vida, tem um grande significado, não só pelo fato do Corinthians, mas isso vem desde pequeno, né?
São Jorge o guerreiro, São Jorge fiel, São Jorge o destemido, o corajoso, aquele que não tem medo de se colocar diante do poder Diocleciano e dizer na frente dele: a minha maior riqueza é poder dizer que eu sou cristão. Recordamos, o período de Diocleciano foi um dos mais terríveis, né? Um dos mais bárbaros e maior perseguição dos cristãos, onde muitos foram mortos, né? Cosme e Damião, Expedito, Sebastião e tantos outros, tudo na época de 302, 303, e foi um imperador que de fato combateu o cristianismo. E São Jorge, mesmo estando dentro do império, alto escalão do exército, ele não teve medo de se colocar diante de Diocleciano e dizer para ele que a maior alegria dele é ser cristão e poder adorar o único Deus. Nós estamos conversando com o Padre Jefferson, que nos traz o seu livro, São Jorge... O Poder do Santo Guerreiro. O Poder do Santo Guerreiro. Conversar com um sacerdote que é pároco, que ama o futebol, que tem um time no coração. Eu tenho outros amigos meus, sacerdotes, inclusive, quando tem um jogo, eles celebram a missa com a camisa embaixo. O senhor também é um desses ou não? Já aconteceu várias vezes, né? Quando tem jogo, a gente... antes de cada jogo, na maioria deles eu converso antes com o Tite, que é o técnico do Corinthians, a gente sempre se fala como é que tá tudo em paz, tá todo mundo empenhado, tá todo mundo, né, motivado. Quando posso, vou ao estádio, né? Quinta-feira passada, nós embarcamos na sexta de manhã aqui para a Itália, e na quinta-noite tivemos jogo lá na Arena Corinthians, na nova Arena, Corinthians e Goiás. E eu fui pro jogo, e só fui arrumar mala depois do jogo para viajar na sexta-feira de manhã. Não é? O resultado? 3-0 para o Corinthians. Estamos em primeiro lugar, 8 pontos na frente do segundo, que é o Atlético Mineiro, e eu creio que mais 2 vitórias seremos campeões deste ano do Campeonato Brasileiro. E fala com a boca bem cheia, né? Com alegria. Absolutamente. Vendo aqui no título, né, O Poder do Santo Guerreiro, São Jorge, quem é São Jorge e como ele pode transformar a sua vida? Minha pergunta é essa: como? Inspirado por São Jorge, inspirado na vida dos santos, né? Eu creio que aí está a dimensão e o exemplo de todos os santos na nossa vida. É perceber que mesmo diante da nossa humanidade, da nossa fraqueza e das nossas limitações, nós podemos dar um passo a mais. Não podemos ficar presos em nós mesmos, fechados em nosso egoísmo, muitas vezes nos nossos projetos. É possível dar um passo a mais. E esse passo a mais quem nos pede é o próprio Cristo, que pede: olha, é para frente que se anda, olha, não fique preso às suas crises, aos seus problemas, amanhã é um novo dia. E São Jorge nos mostra exatamente isso: não temer, confiar, acreditar, ter fé. E isso, é claro, é o maior motivo da nossa vida: acreditar. O próprio Cristo nos ensina: não tenhais medo, eu venci o mundo. E São Jorge nos mostra exatamente isso através da sua vida, do seu martírio, né? E o maior exemplo para nós é não ter medo, é ser corajoso, é ir em frente. Papa Francisco nos fala de uma igreja em saída, né? O senhor está demonstrando, através também do esporte, através desse convívio que o senhor tem com o mundo do esporte, que a igreja nossa no Brasil tem realidades realmente em saída. Sim. Como é essa saída nesse aspecto também esportivo? Que importância tem também essa ligação com o mundo fora? Eu acredito que nós, como o Papa Francisco mesmo disse, não podemos ficar presos na sacristia. Não temos que esperar o povo vir para a igreja, nós temos que ir ao povo, né? O pastor com o cheiro das ovelhas. E a gente tem que ir exatamente onde o povo está, né? Hoje você vai no estádio de futebol, por exemplo, 40 mil pessoas. Dificilmente uma missa vai acolher 40 mil pessoas, mas tem o sinal do padre que está lá junto, né? Não somente eu, existem outros padres, né, que participam, que estão lá no jogo. Eu também tenho uma outra paixão, se diríamos assim. O padre também gosta de andar de moto, não é? Então eu também tenho a minha turma dos motociclistas, que a gente anda sempre de moto, celebro missa com eles, fazemos atos de caridade, visita asilos, orfanatos, creches, e todo mundo de moto, e levando mantimentos, levando a nossa alegria, levando a nossa esperança, levando a nossa fé. Então eu acho que há inúmeros meios e caminhos para que a gente possa levar o Evangelho.
O importante é não ficarmos presos no nosso comodismo, achar que está bom, vamos fazer apenas, né, a pastoral da manutenção. Não, temos que ter coragem, temos que ir em frente. E a vida nos proporciona inúmeros meios de poder evangelizar. Cabe então sair do nosso comodismo e abraçar a causa, que é a causa do Cristo.